Bom, galera, voltando para crimes contra a paz pública, estamos aqui algumas aulas nos crimes contra a paz pública e agora vamos começar a ver a figura da associação criminosa que está lá no artigo 288. Pegue seu vade-mecum, pegue seu Código Penal e venha acompanhar comigo. O artigo 288 vai trazer para a gente a seguinte conduta: associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. Então a gente está vendo que o código trouxe para a gente uma finalidade específica, né? A finalidade específica de cometer crimes. E vamos analisar cada uma dessas condutas. Mas antes eu preciso trazer para vocês uma diferença, que é a quadrilha ou bando, que é diferente da associação criminosa. Antes nós tínhamos a figura da quadrilha e ainda tem o hábito, né? Alguns lugares ainda tem o hábito de falar quadrilha. Antes nós tínhamos o crime de quadrilha ou bando, mas foi substituído pela associação criminosa. Mas qual é a diferença então entre eles? A quadrilha trazia a previsão de no mínimo 4 pessoas para que fosse constituída essa associação, essa quadrilha ou bando. E a associação criminosa traz no mínimo 3. Olha o que diz pra gente: 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crime. Outra diferença: se eu tiver dentre essas 3 ou mais pessoas uma criança, eu vou ter causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena. E aí lá na quadrilha, esse aumento de pena era em dobro. Eu dobrava a pena se tivesse a presença de crianças. E agora, no crime de associação criminosa, o aumento vai ser em metade. Então, se eu tiver criança dentre essas 3 ou mais pessoas, eu vou ter o aumento de metade da pena. Certo? Dito isso, vamos agora analisar cada um desses verbos aqui do tipo. Primeiro, associarem-se. O que significa associar, hein? Associar é unir, é aliar. Então eu tenho essas pessoas unidas, aliadas com uma finalidade específica, qual seja de cometer crimes. Beleza, e aí sobre associar, sobre esta associação, eu tenho algumas diferenças para vocês. A associação criminosa é diferente do concurso de pessoas. Lembra do concurso de pessoas? O concurso de pessoas é assim, ó. Eu chego para minha melhor amiga, que chama-se Gabriela, e digo: Gabriela, vamos assaltar um banco? Ela fala: vamos. A gente se reúne e assalta o banco. Eu tenho então um concurso de pessoas, porque uma finalidade específica. Realmente eu me uni, eu me aliei com ela, mas para uma finalidade específica. Essa união nossa não teve caráter permanente, duradouro, estável, não. Foi para o cometimento de algum crime específico. Algum ou alguns, poderia ser até mais de um crime, mas específico. Aqui na associação criminosa eu tenho um caráter estável, eu tenho um caráter permanente. Essas pessoas têm uma associação duradoura, não é com um fim específico, é estável, duradoura e permanente. Entendi. Mas qual é a diferença então entre a associação criminosa e a organização criminosa? Bom, na organização criminosa, primeiro, ela visa o lucro. Na associação, a gente não falou nada a respeito de lucro. A gente falou associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. A gente não falou nada aqui a respeito de lucro. E outra coisa é a hierarquia. Dentro de uma organização criminosa, eu tenho a hierarquia. Como numa empresa, onde eu tenho o supervisor, o gerente, o presidente, enfim, na organização criminosa eu tenho também um caráter hierárquico de funções, uma divisão de funções regida pela hierarquia. Tá bom. Vamos dizer então que o mesmo sujeito faz parte de mais de uma associação criminosa. Então aqui ele faz a associação criminosa A, associação criminosa B e a associação criminosa C. Eu vou dizer que com isso eu tenho um concurso de crime, né, da modalidade associação criminosa.
Aí a doutrina traz pra gente que se ele fizer parte de várias associações criminosas, ou pelo menos mais de uma, se for possível delimitar o núcleo de cada uma delas, ele vai responder pelo concurso material. Ele vai responder pelo concurso material deste crime. Então, outra coisa que traz pra gente o artigo 288 é dizer que 3 ou mais associarem-se, a gente já viu, mas além de se associarem-se, devem ser 3 ou mais pessoas. E o que a doutrina vai falar sobre essas 3 ou mais pessoas? Primeiro, a identificação. Todas essas 3 ou mais pessoas devem ser indicadas? Não. A doutrina vai dizer pra gente que não é necessária a identificação ou qualificação de todas as 3 pessoas. Basta que um seja identificado e qualificado e que saiba que tinham 3 ou mais. Então, se ficar sabendo, se ficar comprovado que tinham 3 ou mais pessoas, não importa identificar ou qualificar as outras, para que configure esse crime de associação criminosa. Tá bom. Aí uma questão interessante. Vamos dizer, fazer meus desenhos aqui. Bom, então vamos dizer que nós tínhamos aqui 3 pessoas: Pedro, Paulo e André. Pedro, Paulo e André associaram-se para cometer crimes. E aí, no cometimento do crime, no ato do cometimento ou até na associação mesmo, vamos dizer que eles cometeram um determinado crime. E este morreu. André, coitado, morreu. Pedro morreu também, só ficou Paulo para contar a história. Aí Paulo vai dizer: me safei, porque para configurar a associação criminosa precisava de 3 ou mais. Morreram os 2, só ficou eu. Não vou configurar, então me safei. É assim? Não. O falecimento de um ou mais não obsta para a configuração do crime, porque o crime é se associar, é um crime permanente. A partir do momento que eles se associaram, pouco importa se algum morreu, ou ainda, vamos dizer que não morreram, mas vamos dizer que tinha Pedro, Paulo e André. André se associou para cometer lá os crimes. Tínhamos 3, 2, 3. André se associou também, mas André disse: ó, essa vida não vai dar em nada. Já vi um bocado de gente aí morrendo, vou sair. Não quero mais fazer parte, ó, meu nome é tchau, fui. E ficaram esses 2. Vão poder responder? Vão. Porque é um crime permanente. A partir do momento que 3 ou mais se associaram, pouco importa se eles vão continuar ou não, o crime se consumou. Eu vou falar em associação criminosa, tá bom? Outra coisa, a figura dos inimputáveis. Tá bom, Catarina, entendi isso. Mas vamos dizer que aí, ainda no exemplo desses 3, um deles tem 12 anos. Vamos dizer que é Paulo. Paulo tem 12 anos, então não conta não, né? Conta. Conta sim. Pouco importa se Paulo tem 12 anos. O que vai me interessar aqui é se Paulo tem alguma capacidade de discernir. De modo que se eu tiver um bebê aqui de 1 ano de idade, ele não vai contar, porque ele não tem ainda a capacidade de discernir. Agora, se ele tem a capacidade de discernir, ele entra no cômputo. Eu não estou dizendo com isso que a consequência penal para Paulo, a consequência jurídica para Paulo vai ser a mesma de André e de Pedro se eles são maiores. Mas Paulo entra no cômputo também. E aí a gente já sabe que para os outros vai ter aumento de pena em metade, porque tinha criança nessa associação criminosa, né? Nesse exemplo aqui que eu dei. Então, os inimputáveis entram também desde que tenham uma capacidade de discernir. E o mesmo eu digo com relação à inimputabilidade por deficiência mental, não só com relação à idade, tá? Se tiver alguma capacidade de discernir, entra na contagem do prazo, que é essa de 3 ou mais pessoas. Tá bom, vimos associarem-se, vimos 3 ou mais, mas aqui também tem a figura do fim específico de cometer crimes. Eu estou falando fim aqui enquanto finalidade, a finalidade de cometer crimes. Então a gente já sabe
que o elemento subjetivo aqui vai ser o dolo, e um dolo específico. Qual é o dolo? Qual tem que ser a vontade livre e consciente aqui nesse caso? A vontade de se associar, né? Então a pessoa tem que ter uma vontade livre e consciente de se associar, e mais, não só se associar, mas também se associar com um intuito, com uma finalidade de cometer crimes. Aí eu botei aqui o querer. Ele deve querer se associar para cometer crime. Querer cometer crime, né? O intuito dele nessa associação é cometer crime. Até porque, gente, a gente não está falando aqui de associarem-se para jogar dominó, associarem-se para jogar baralho, associarem-se para jogar vôlei, associarem-se para cometer crime. Então, eu tenho que ter duas vontades livres e conscientes, a de associar e a de cometer crime, tá bom? E aí, beleza, Catarina, cometer crime, entendi. Mas se for uma contravenção penal, eles estão associando-se para praticar o jogo do bicho, não entra. Não entra, tá? Deve ser crime. E crime culposo, eles estão associando-se para cometer crime culposo. Não cabe, tem que ser uma vontade livre e consciente para o cometimento de crime. Eles têm que ter o dolo para praticar esse crime, para configurar o ato. Sigam comigo que vamos continuar conversando a respeito da associação criminosa.